ao diabo para tentar vocês. Efésios 4, 27. Existe um ditado popular, que vocês devem conhecer, que fala assim: não dê armas para... Isso significa que nós devemos evitar situações nas quais nós podemos antever que o resultado final será prejudicial para nós ou para qualquer outra pessoa ou ser. Infelizmente, nem sempre agimos da melhor forma e há vezes nas quais vamos com as nossas próprias pernas a caminho do precipício. E pior ainda, sabedores de que estamos tomando tal atitude. Há outras ocasiões nas quais estamos como que cegos e por mais que as pessoas que estão à nossa volta queiram nos alertar, nós não conseguimos entender ou medir a gravidade da situação. E da mesma forma que no exemplo anterior, caminhamos com as nossas próprias pernas rumo ao abismo. As religiões existem para nos ajudar a escolher os melhores caminhos e rumo para as nossas vidas. Na sua grande maioria, elas ensinam a seus fiéis como conviver e respeitar uns aos outros e a natureza. Como diz no outro ditado, o nosso direito termina quando o direito do outro começa. O texto do Deuteronômio relata que nós não vivemos apenas de pão, mas de tudo o que Deus diz. Está lá no capítulo 8, versículo 3, que nós lemos hoje. Além de nos alimentarmos organicamente, precisamos também do alimento espiritual, ao qual Jesus se refere no texto do Evangelho de hoje, como sendo Ele próprio, o pão da vida que desceu do céu. No texto do Evangelho, esse texto do Evangelho, é a continuação, vocês devem ter reparado, continuação do texto do domingo passado, né? Ele continua onde nós paramos. E nesse texto, Jesus adverte aquelas pessoas que o estavam ouvindo a que se preocupassem menos com os seus próprios estômagos e mais com o seu espírito. Pois essas pessoas estavam muito apegadas às coisas materiais, negligenciando as espirituais. O texto de hoje, da Epístola aos Efésios, nos dá vários conselhos sobre como viver em união, em paz, como verdadeiros irmãos na fé, como membros do corpo de Cristo que nós somos. Já que dizemos seguir os ensinamentos de Jesus, devemos procurar viver de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. E a forma de como vivemos a nossa religião, né, como que as pessoas veem, mostra aos outros se de fato nós somos discípulos de Jesus ou estamos apenas pretendendo enganar a Deus e as outras pessoas. A forma como nós vivemos a nossa religião vai mostrar para as outras pessoas quem realmente a gente é. Esse texto de Efésios nos dá uma pequena lista de situações que nós devemos evitar e solução para essas situações. E aí segue a lista. Não mentir, mas sempre dizer a verdade uns com os outros. Caso fiquemos zangados com alguma coisa, que seja passageiro e não deixemos que essa raiva crie raiz em nosso coração. Quem roubava antes de ser um seguidor de Jesus, que não faça mais isso. Ao contrário, trabalhe para comprar o que precisa e para ajudar os mais pobres. Não dizer palavras que ferem gratuitamente aos outros, mas procurar ter sempre palavras boas e de conforto. Não entristecer o Espírito Santo com práticas que desagradam a Deus. Abandonar, deixar de lado toda a amargura, ódio, raiva. Parar com a mania de falar gritando. Tem gente que fala gritando, né? Fala gritando horrível, né? Parar com a mania de falar gritando com as pessoas, insultando-as e praticando maldades. Mas ao contrário, sendo pessoas boas e atenciosas. Quem fala gritando pode ver, não ouve o outro, né? A gente deve falar menos e ouvir mais. Perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou e sempre perdoa, pois nós estamos sempre caindo em erro, né? Volta e meia a gente está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. Então, se Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar uns aos outros. Depois de toda essa lista, o texto nos recomenda a sermos como Deus, já que nós somos os seus filhos queridos. Devemos tentar
ser santos como Ele é santo, né? Fazer o possível para sermos cada dia pessoas melhores. Por isso que esse texto da epístola dá toda essa lista de coisas, de situações que a gente deve evitar. Entretanto, só poderemos viver de forma que agrada a Deus se a nossa vida for dominada pelo amor. Continua o texto dizendo isso. E esse amor não é meramente uma palavra ou um conceito, uma teoria ou uma elucubração. Esse amor do qual nos fala as Escrituras é um amor concreto, demonstrado com atitudes práticas de respeito, tolerância, solidariedade, amor de irmãos de verdade, amor de pessoas que compõem o corpo de Cristo, que somos nós. A partir do momento em que cada um e cada uma de nós entendermos a dimensão desses ensinamentos e começarmos a colocá-los em prática, resistindo ao mal, às tentações sutis, não dando oportunidade às forças malignas para nos tentar, tanto na vida pessoal como na das nossas congregações, né? Tanto a nossa vida pessoal, como das congregações que a gente pertence, né? Das igrejas, das paróquias que a gente frequenta, elas sofrerão uma mudança radical e para melhor, pois todos nós estaremos caminhando no mesmo propósito, de amar a Deus acima de tudo, buscando a estatura espiritual de Jesus, o Cristo, nosso Mestre amado. Que nós oremos sempre uns pelos outros para nos fortalecermos mutuamente contra as ciladas do mal. E que Deus nos abençoe. Amém.